E aí pessoal, aqui fala com vocês é o Lúcio, o senador, para mais um vídeo. E dessa vez vai ser um pouco diferente, eu vou estar gravando pelo celular, mas aqui que vai estar saindo o áudio. Então vamos ver o que vai dar, eu tô tentando buscar esse misto. A câmera ainda tá meio torta, porque eu ainda tô para comprar um tripé para poder botar o celular. Mas vamos pro vídeo agora, vou explicar um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre os melhores personagens de Ordem Paranormal Quarentena. Esqueci de falar, comenta aí se desse jeito fica legal. Sobre esses personagens, eu vou fazer meio que um top de personagem, né? Um top 5. Falando quem tá em último, quem tá em primeiro, ok? Mas é importante falar que, cara, o meu top 5 não tem nada a ver com o seu top 5. E o meu top 5 não anula o seu top 5. Então pode mandar aí nos comentários o seu top 5 e discordar da minha opinião do que eu falar nos personagens. Mas lembrando, é a minha opinião, é meio que difícil de mudar, né? Mas eu vou falar sobre o que eu achei de cada personagem. E me dói fazer esse top 5 porque eu não gosto de botar um personagem em último. Eu não gosto mesmo de botar um personagem em último. Lembrando que esse top 5 só tem a ver com a parte 1 do episódio, ok? Não tem a ver com as outras partes. Importante, vai ter spoiler nesse vídeo de algumas coisinhas ou outra, mais relacionada à interpretação deles do que a história em si. Por esse vídeo você não vai entender a história, mas pode ser que vocês entendam algum pedaço. Então se vocês não viram a parte 1, vai lá ver, já saiu no canal do Selbit e tudo mais. E depois você volta aqui nesse vídeo se você ainda não viu. Acho muito importante pra você também não se sentir, ai meu Deus, ele me deu spoiler. Então, vamos lá falar, e como eu já falei, não estou colocando o personagem em último porque eu acho ele ruim. Não, eu gostei de todos os personagens, só que eu tenho que botar algum em último porque senão não é um top 5, né? Então, vamos lá para o meu primeiro personagem aí na lista que tá em top 1 não, no caso top 5, né? O que tá em último lugar. Me dói muito fazer isso, me dói bastante fazer isso, mas é porque esse personagem não teve muita cena. Esse personagem tava meio, digamos assim, calado uma boa parte da sessão, e eu já explicar o porquê eu acho que tava calado durante a sessão. E esse personagem, por mais que eu quisesse muito, muito, muito amar o personagem, infelizmente, eu acho que jogar às 5 horas da manhã não favoreceu. Por último, fica Lucier, a personagem da Baguera. Me dói fazer isso, gente, mas é porque é o seguinte. Antes que alguém venha me criticar, me falar mal, eu adoro a Baguera, tá? Eu adoro a Baguera, eu adoro a cultura francesa. Eu sei que ela não é da França, ela é da Suíça, mas ela carrega muitos desses aspectos de ser a francesa do grupo e tudo mais, mesmo que ela só fale na língua da França. A Baguera, pra mim, ela é muito divertida, a gente adorou o sotaque dela no nosso react, que já saiu no canal. A gente adorou que ela tem um muito sotaque. Ela fala um inglês muito pesado, mas a gente gostou. E como personagem, assim, o personagem dela, não senti que agiu tanto, que fez tantas coisas assim durante a sessão. Foi mais uma parte de luta, tudo mais, que ela conseguiu ser inteligente no que ela fez. Ela pulou pra cima enquanto o personagem, enquanto a criatura tentava atacar ela, depois pulou por cima da criatura. Foi uma coisa bem interessante o movimento dela nessas cenas e em algumas conversas que ela teve durante a sessão. Mas em nenhum momento, pra mim, ela se destacou. Em nenhum momento eu falei, essa é o momento Baguera, o momento Lucier, Lucier não, Lucy, vai. Não teve tanto momento dela assim durante a sessão. E eu acho que em partes porque o RPG começa às 6, que lá na França já é meia-noite, e ele foi até o que na França seria, até o que na França não, que na Europa como um todo praticamente, seria 5 horas da manhã. Então ela tava lá na Suíça, jogando às 5 horas da manhã o RPG, e eu acho que pra ela tava um pouco cansativo. Não sei se ela se preparou muito, se ela tomou 2 kg de café, ou se ela já é acostumada a ficar até às 5 horas da manhã. Mas assim, não sei se foi isso que prejudicou ou se foi online. Pra quem sabe, jogar online é muito diferente de jogar presencial. Você joga online, todo mundo parece que toma nerf. Até uma pessoa escreveu isso nos comentários. Vou até botar aparecendo na tela, se eu encontrar. Falou que quando é no presencial, a galera toma buff de interpretação. E é verdade. Então, pra mim, a Baguera fica em último lugar por eu não ter lembrado de tantas cenas dela, por eu não ter sentido que ela se destacou em muitos momentos. Então, último lugar, Bagueira, mas eu adorei a personagem dela. Quando ela aparecia, eu gostava. Quando ela falava, eu gostava. Mas em um momento eu senti que ela se destacou. Em quarto lugar, né? No top 4, não quero criar polêmica aqui, tá, gente? Mas eu vou explicar certinho aqui. Pra mim, fica o Jeffrey, o personagem do Foolish, tá?
por coisas bem simples que eu já falei em outro vídeo e a galera começou a me detonar. Pra mim, o personagem dele não é um personagem sério. Aí você, não, ele tava sério. Pô, é só ver a cena ali da quase morte dele que você entende que era um personagem feito pra ser cômico. É muita dor, as lágrimas, que arrependimento. Eu poderia ter feito muito mais coisa em minha vida. Tudo que eu fiz foi tomar uma estúpida, fumar maconha o dia todo e jogar Fortnite. Eu nunca encontrei o amor. O amor, eu queria ter uma família e filhos e o Wallace. Eu queria que o Wallace encontrasse mais gente sortudo do que eu, mas o Wallace com certeza vai conseguir. E agora eu coloco a minha mão no bolso e pego a fatia extra de pizza e eu dou uma mordida. Que delicioso. Eu posso falar um pouco com o Jeffrey? Você não se atreva a visitar o Wallace. Nem fudendo que você vai visitar o Wallace agora. Ah, você tá criticando o personagem para ser cômico em Ori? Não, pô. Meu personagem favorito de Isdol era um dos personagens mais cômicos que tinha. Eu tava lá com o Gary agindo com o personagem dele fazendo besteira o tempo inteiro. Tava lá com o Guaxinim, que sempre foi o personagem cômico usando o Arthur. O Guaxinim sempre fez o personagem cômico com o Arthur, que tem momentos sérios, não nego. Tem. E o Jeffrey, sim, às vezes ele tava ali interpretando o personagem dele de uma forma muito boa, que era mostrando que ele realmente estava com medo. E isso é verdade, e esse momento ele conseguiu fazer demais. Só que minha questão com o Jeffrey é que eu não gosto desse tipo de interpretação. E algumas pessoas comentaram quando eu falei isso, falando, pô, quando um cara interpreta nada, a galera fala mal. Quando um cara interpreta muito, a galera fala mal. Não é isso. Por exemplo, vou até pra galera entender o meu lado. Eu sempre critiquei as interpretações da Gabi Catuzzo quando ela gritava demais com o personagem, que o L joga narra o personagem dele, porque eu acho que ele também tem um tipo de interpretação exagerada. E esses dois tipos de interpretações exageradas eu não gosto. Nenhum desses dois personagens, nunca gostei. Sempre que não me conecta. Eu olho assim e fico... E gringos, normalmente, quando a gente vê algum RPG em inglês, tem uma interpretação exagerada. E eu nunca gostei. Mas eu também nunca vou gostar dos personagens estilo Rubinho. O Rubinho não fala. O Rubinho, ele só vive ali, ele só tá dentro. Ele praticamente não fala nada. Ele conversava de vez em quando e tudo mais. Depois ele desenrolou e virou um personagem show. Mas eu também não gosto da interpretação zero, né? O personagem nem fala e tudo mais. Eu sempre critiquei essas duas, mas tem uma questão. Existe um meio termo. Existe a interpretação sutil. E tem um vídeo do Gaveta que explica muito bem isso. Eu nunca fui gostar das interpretações exageradas. Eu sempre fui gostar da interpretação sutil. Então o Dante, pra mim, é um exemplo de interpretação sutil. Mesmo que às vezes ele grite, que ele saia um pouco do tom do personagem, você entende que é literalmente o personagem dele perdendo o tom, perdendo a linha. Mas o Dante no começo é alguém requintado ali, fino no jeito que ele fala, no jeito que ele age, cuidadoso com o que ele vai fazer. E eu sempre gostei dessa interpretação que você vê ali no jogador, assim, é como se os olhos dele mudassem, como que o jogador mudasse um pouco da sua fala e ele falasse muito mais concentrado no RPG, e mesmo se ele tivesse com raiva, ele ainda falasse focado. Eu acho que o Bastê é outro que consegue um mescla disso. Aí, ao mesmo tempo que a interpretação dele é um pouco exagerada em certos momentos, eu acho que ele é bem sutil na interpretação. Isso eu vi mais o Bastê interpretando, né, na mesa do Pedroca. Então, que é a Espiral, eu gostei bastante dele nessa mesa. Outros personagens que fazem essa interpretação, eu acho que a Karina Leone, não. Eu acho que outros personagens com essa interpretação, não sei. Mas existe outra que também não é tão sutil, que seria a do Joey, que é um cômico ali, mas que também tá muito zoeiro e tudo mais, mas num clima um pouco mais sério do que pra mim foi o Foolish. Então eu não gosto dessa interpretação, dessa mescla. E pra mim, o Foolish tirando o hamster dele e falando do hamster dele o tempo inteiro, por mais que eu estivesse morrendo de rir, pra quem viu o React, eu tava morrendo de rir, eu acho que ele fica atrás de outros personagens. Mas ele fica bem colado com o personagem da terceira posição, que o terceira posição quase cai, que é o Benedito, interpretado pelo Quacked. O Benedito, eu fico com uma mescla, porque em muitos momentos o Benedito não falou, ele praticamente era uma planta vivendo, não estava agindo em nenhum momento praticamente, não fazia praticamente nada, mas quando ele agiu eu gostava. Eu acho que ele tomava a cena pra ele. Logo no começo, quando ele começa a fazer aquele teste psicológico e você começa a perceber, não, esse cara não bate bem da cabeça. E depois quando ele começa a falar pra garota, teu pai morreu, seu pai tá morto, tudo mais.
é muito interessante a forma que ele tava fazendo o personagem cômico, que era cômico também, igual o personagem do Foolish. Só que ele tentava fazer isso de uma forma séria. Então em nenhum momento ele tava tipo, pô, pega a garota assim de cabeça pra baixo, leva assim e fala, ó, tá morto, tá morto. Não, ele falava assim, não, ele tá morto, pô, mas agora, já que ele tá morto, não tem mais salvação, você vem com a gente, que aí a gente se... Ou melhor, fica aí dentro, fecha a porta e você morre aí e tudo mais. Eu gostei desse jeito descontrolado que ele tinha. Também me fez sim muito porque o Quack não se controlava. Dar movimentação pro jogador foi a pior ideia. O Quack pegava em todo o corpo que ele via e ele começava a dançar e tal. Eu acho que o Quack ele teve muitos momentos de destaque quando ele agia dessa forma séria, mas ao mesmo tempo escrachado, né? Ele queria fazer um personagem odiável, um personagem que não tem mínimo sentimento pela vida humana, e ele conseguiu fazer um personagem assim. Eu não sei se tem algo a ver com a tal cicatriz que ele falou, será que ele não tem um biribau a menos na cabecinha, não sei, ou se é uma referência a ele na vida real, não sei, mas... Eu gostei do personagem, eu deixo ele em terceiro lugar, mas pode ser que ele caia na segunda sessão, pode ser que ele fique pra baixo e que o Jeffrey passe na frente, ou dependendo da segunda sessão, se a Lucy for muito boa, ela pula e passa por todos eles, porque assim, eu diria que em um grau de probabilidade a Lucy tá ali em 2, os outros dois estão em 3, 3,5, ela pode em qualquer momento dar um salto pra um personagem nota 4 de 5, né, e se tornar um personagem muito bom. Minha primeira e segunda posição é um pouquinho difícil, porque nós temos o Diego, que é o personagem do Peck, que pra mim foi MVP. O Peck, quando agia, se mostrava uma pessoa que nunca jogou RPG, mas que sabia como direcionar o seu personagem, e ele sabia ter umas ideias interessantes. Ele sabia ter ideias interessantes, levar o personagem dele pra frente e fazer ações. E isso era muito legal no Peck. Só que o personagem dele também falou muito pouco. Muito pouco. E um outro personagem que tá aí faltando é o personagem do Royer, o Luiz. O Royer, primeiramente, é um ótimo jogador demais. E o personagem dele tem um clima que nem combina muito com a campanha, porque ele queria brigar contra as criaturas. E essa é uma campanha onde a gente tem que fugir das criaturas. Só que ele conseguiu bater contra o sistema, porque ele conseguiu brigar contra criaturas e se sair bem nas brigas. Ele não se saiu mal, ele se saiu bem nas brigas. Então, ele também teve ótimas interações, agiu pra cacete, falou desde o começo até o fim da sessão bastante. Conseguiu jogar piadoca quando precisava, porque clima de Ordem Paranormal sempre tem zoeira no meio. Todos os personagens, uma hora ou outra em Ordem Paranormal, tem que fazer zoeira, porque é normal. E eu acho que ele teve um clima de personagem sutil em certos momentos, exagerado onde precisava, e que foi bem brutamonte, o que eu não gosto normalmente num personagem, mas ele conseguiu me cativar. Eu acho que na minha decisão final, por mais que eu tenha adorado o Peck, eu acho que eu deixo o Peck em segundo lugar e o Luiz em primeiro. Eu acho que fica assim e eu acho que tá bom o suficiente essa lista. Não sei se é a mesma de vocês, mas a minha vai ficar dessa forma.